Olá, muito boa noite, tudo bem? Olá pessoal, aqui é a Adri Siqueira. Hoje é dia 4 de abril de 2023 e vamos dar continuidade. Eu tenho uma convidada muito especial aqui para a gente falar de empreendedorismo. Boa noite, Leide. Vamos falar de empreendedorismo e autoestima. Nossa, gente. Hoje, né? Hoje uma live especial com uma amiga querida que é a Janete. E vamos convidar aqui as nossas amigas. Quem puder compartilhar, ficarei imensamente grata, meninas. E aí, como é que tá sendo aí o dia de vocês? Terça-feira. Todo mundo já trabalhou bastante. Essa semana é curta, né? Nós temos a Sexta-feira Santa. E aí os eventos nas igrejas, né? Glória a Deus. Tudo bem, Leide? Meninas, vocês podem perguntar aqui durante as nossas lives, viu? Fiquem à vontade. E hoje vai ser uma live bem bacana, um bate-papo bem bacana aqui com a Janete. Ela faz o Mastermind comigo, já conhecia ela do outro Mastermind anterior. Vamos ver se ela tá chegando aqui. Tudo bem aí? Oi, Ana, boa noite. Som e imagem, tá bom pra vocês? Vocês estão me vendo bem? Como é que tá aí a... Tá bom pra vocês? Tudo tranquilo? Bom, eu vou fazer um pouquinho, né? Tem uma definição bem bacana aqui de autoestima, né? Ai, obviamente, nossa convidada já está chegando, gente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, tá, gente? O que significa autoestima, né? É uma avaliação subjetiva de um indivíduo que faz de si mesmo como sendo uma pessoa positiva ou negativa. A autoestima envolve tanto crença, autossignificantes, como emoções. E agora a Janete vai fazer um bate-papo legal aqui pra gente, falar um pouquinho. Olá, Janete. Boa noite. Tudo bem? Ai, tudo bem? Para me aparecer. Oi? Não, tô ajeitando para eu aparecer aqui aqui. Na câmera, né? Na Agora tá câmera bom, ó. aqui. Agora você tá aparecendo. Agora você tá aparecendo. Eu tava aqui falando um pouquinho, né? Hoje eu tava dando uma enroladinha aqui. Eu falei, não quero falar muito, não, porque a gente tem uns assuntos bem interessantes aqui, né? A gente vai falar de autoestima, né? Como é empreender e ter autoestima. Né? E cuidar, Bom, né, até primeiro, das nossas emoções, né? exato. Então, primeiro, quero apresentar a Janete. Janete faz Mastermind comigo. Ela tem um espaço, ela vai contar um pouquinho. Ela também vai contar um pouquinho como ela iniciou no empreendendo, né? E ela tem uma história bem legal, gente. É top. Oi, Helena, boa noite. Seja bem-vinda. Com vocês, Janete. Eu quero agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar aqui com você nesse quadro de empreendedorismo, né? É tão importante a gente estar falando sobre isso, né, Dri? Porque primeiro você precisa ser ousada para começar a empreender. E aí, Exato. depois que você é ousada, aí começa, eu falo que as dificuldades, os desafios, né, da vida de toda empreendedora. E nem todo mundo Sim, consegue fazer a tão famosa travessia, né? Queimar a ponte, né? A gente fala queimar a ponte, né? queimar ponto. Queimar a ponte, deixar uma vida lá para trás e começar uma nova, né? Eu falo que eu não deixei uma lá para trás, mas eu iniciei uma em paralelo.
Certo. Eu também, igual eu estava vendo a Maeli ontem, né? Não consegui entrar ao vivo, mas entrei depois. Né? Uhum. Minha primeira formação, né, é na área financeira, na contabilidade também. Mais uma É, contadora aqui, ó. e aí eu me apaixonei assim pela drenagem linfática quando eu trabalhava ainda de telefonista numa empresa. A gente recebeu de presente, né, as pessoas que trabalhavam no administrativo, uma massagem, uma drenagem linfática, uma clínica bem famosa na época, né? Ainda é, né? Que era na Onodera, que era para chamar as pessoas para irem até lá e no dia da secretária. Aí eu falei, eu vou, né? E aí, a partir daí, eu me apaixonei pela drenagem linfática. Aí eu falei assim, quero fazer um curso. Aí convidei uma amiga minha e fui fazer um curso de drenagem linfática. E aí, falei, o que precisa, né, fazer? Aí, na minha época, que a gente fala assim, na minha época, mas não faz tanto tempo assim, né? Um tempo atrás, um tempo Uhum. atrás, quando a gente ainda não tinha graduação em estética, né, a gente tinha os cursos técnicos, as formações livres. E aí, na universidade mesmo, eu me inscrevi no curso de drenagem linfática, eu e ela. E a partir daí, eu, depois de formada, fui, comprei minha maca e comecei a atender a domicílio. Eu atendia a domicílio nos finais de semana, sábado e domingo, o dia todo. Ah, Comecei com uma cliente, eu atendia na casa dela, e quando eu cheguei na semana seguinte, ela falou assim: ah, minha amiga quer fazer também, você pode atender ela aqui em casa. Eu falei, eu faço também. Aí fechamos lá um programa, né? 10 sessões. Quando eu voltei na outra semana, tinha uhum. 4 lá. Eu falei, ai, também quero fazer. Olha, Eu falei assim. olha que legal. Olha que legal, E né? aí eu comecei assim, quando eu vi, eu já estava com a agenda cheia no sábado, no domingo. Eu entrava numa casa, eu saía de lá de noite. Papas meses, dá um tempo para ir no Entendi. banheiro, voltar, e já tinha outra lá. Então, eu comecei trabalhando na área da beleza dessa forma, atendendo a domicílio. E colocava a minha maca no carro e ia. Aí chegou uma hora que meu marido começou a querer me dar as contas, entendeu? Que eu não parava no final de semana em casa, trabalhando. Trabalhava durante a semana e trabalhava sábado e domingo, já não tinha mais tempo para E, casa, né? Nem e casa, nem fazia faculdade marido. ainda. Nossa! Fazia faculdade. E aí, aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei assim, eu não vou conseguir mais ficar atendendo de sábado e domingo. Mas até então eu ainda estava em formação, mas mesmo assim, aquela coisa assim, você começa a empreender, né, começa a ganhar experiência, ter seus clientes, mas você precisa estar sempre se atualizando. No caso, eu sabia uma técnica apenas, que era a drenagem linfática. E as minhas clientes começaram a falar assim, você sabe fazer limpeza de pele? Eu queria tanto fazer uma modeladora, uma massagem relaxante. E aí eu fui, falei assim, eu preciso atender essas mulheres. Então eu fui fazer o curso. Só que eu me apaixonei primeiro porque eu conseguia fazer um bem para mim, né? Primeiro porque eu tinha muitas cólicas, né? E aí isso foi um alívio para mim as cólicas que eu sentia, né? Que E aí então maravilha! fazer drenagem uma vez por semana, mulherada, anota isso. Alivia não só as dores, mas também a TPM e as cólicas, para quem tem, né? E muita gente tem. Nossa, não Sim, sabia. Não sabia. sim, se você fizer uma vez por semana, você pode, ó, anota. Um mês você vai falar assim, nossa, não quero outra vida. Porque melhora seu emocional, melhora tudo, melhora seu corpo, assim, o estresse que você acaba sentindo, né, depois. Então, assim, eu falo que minha vida profissional na estética começou aí, em paralelo com o administrativo. Então, eu estudava e aí eu comecei a atender. E aí eu tive que tomar essa decisão de não atender mais a domicílio e eu comecei a atender em casa. Separei uma Uhum. sala na minha casa e comecei a atender em casa. Só que aquelas clientes que eu atendia em domicílio, elas eram clientes de atendimento a domicílio. Ela não, eu prefiro que seja atendimento em casa. Né? Eu não quero me sair de casa. Então, tipo assim, aquelas clientes eu deixei de tê-las, porque eu comecei a atender na minha casa. Então, eu fui conquistando outras clientes. Isso lá em 2009, 2010. Nossa, faz Faz tempo, né? tempo. E aí eu fiquei uns 2 anos, enquanto eu terminava a formação, atendendo em casa, no sábado, aos domingos, à noite. E aí eu falei, eu preciso ter meu espaço. Aí foi aonde eu migrei para ter meu próprio espaço, né? E aí, só que ainda
eu fiz uma pausa aí, que eu ainda fui fazer uma pós-graduação, né? Ainda na área de finanças e controladoria, na época que era algo que eu precisava estar fazendo. E quando foi em 2014, eu abri meu próprio espaço. Aí eu lembro que eu fiquei um ano na ilegalidade em 2015, meu MEI é de 2015. Ah, entendi. Meu MEI é de 2015. Então, assim, atendimento, eu comecei lá em 2009, mas empresa legalizada, então eu vejo que hoje em dia ainda a gente tem muita profissional ainda que não sabe como legalizar, né? Então, a gente enfrenta Sim, muito isso quando a gente começa a empreender e às vezes você acha que custa caro, mas não é, né? não, não é. Não é, mas às vezes é só falta de informação mesmo, de ter pessoas que andam juntas, pessoas que estão ali e falam assim, não, você pode ir por aqui que você vai conseguir ter benefícios, ter amparo, né? Hoje a gente tem vários órgãos aí que dão auxílio, né, para quem está começando no empreendedorismo, mas É, muita gente ainda e tem acha que isso é pago, tem muita coisa gratuita para quem não, não é. E tem muitas vantagens também, né? Você que é da área contábil aí, você sabe, né? Que tanto no dia eu fiz uma live falando um pouquinho sobre isso, mas eu foquei mais nessa parte do INSS, da aposentadoria, mas tem outras também, né? Tipo, empréstimo na caixa, depois de um ano você consegue, né? Tem um plano, né, para sim, o tem o MEI ou para o Pronamp pequeno agora, que é uma taxa empreendedor. super baixinha, assim, para quem é empreendedor MEI, para você estar fazendo investimento, tá comprando equipamentos, fazendo seu investimento, né? Mas, assim, diante de tudo isso, qual que é o desafio que a gente enfrenta hoje? Todo empreendedor, quando você começa, você fala assim, vou trabalhar por conta, você é dona do meu tempo. Essa é uma mentira, né, que contaram pra gente, não é, Adri? Não, não, isso daí porque, assim, tem as suas vantagens, porque no dia que você fala, né, eu vou sair para resolver alguma coisa, só que você não pode esquecer que quando você voltar, você vai ter que continuar essa sua coisa, entendeu? E não tem muito horário, é sábado, é domingo, é meia-noite, é 1 hora da manhã, na hora que você tem que fazer, você vai ter que fazer, Sim. né? Tem essa coisa de você ter mais flexibilidade, né? Sim, você tem a flexibilidade, mas não menos trabalho, né? Então eu falo assim, Não. sempre quando você inicia um negócio, primeiro, vou colocar no caso de esteticista e depois você coloca no seu caso, né, que você é empreendedora no ramo de joias, né? Hoje eu tô sem que eu tirei que tava esse negócio não Ah, é? tava tampando, aí eu falei, Ela já usa, ela que eu usa comprei uma acessórios de borboletinha Ana linda, Carol. maravilhosa, Ela sua, tem usa. uma de um trevinho também. Eu amo. E aí, o desafio sempre é esse, porque você começa no início, você começa muito insegura, porque você não tem ainda. É assim, a gente vai ganhando experiência conforme você vai caminhando, né? E a gente, quando começa, a gente já quer ter a experiência de quem está lá na frente. Então, a gente acaba comparando o nosso início, né, com o caminhar do outro que já está ali na frente. A gente pode se inspirar, mas não pode se comparar, né? Então, muitas Exato. vezes a gente se compara. Então, assim, gera um estresse, um cansaço de você trabalhar muito, de você não ter um ritmo porque você quer alcançar a excelência. No caso, eu falo que é um desafio para quem começa na área da beleza, como esteticista, por exemplo. Você não consegue ter confiança das pessoas quando a pessoa fala assim, aquela ali acabou de formar. Aí a pessoa fala assim, se você vai num canto que tem duas, aquela ali já trabalha um tempo, eu quero aquela ali, né? Então, assim, primeiro você vai ter que ainda conquistar a confiança através do seu trabalho para que as pessoas comecem. Aí uma fala, não, mas eu passei com ela, ela é ótima. Aí a outra começa. Então, começa muito pelo quem indica, né? Quando a pessoa começa a te indicar, Exato. fala assim, nossa, fiz uma limpeza de pele com ela, é maravilhosa. Nossa, a massagem com ela, nossa, ela tem uma mão muito boa. Então, através disso, eu fui ganhando mais clientes. Através disso. Então, é uma coisa por vez, e você não consegue isso do início, né? Você vai Não. conseguir aos poucos. Então, vai ter dia que você não vai ter cliente, né? E aí a pessoa já fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então eu conheço muita empreendedora, esteticista que desiste no seu primeiro ano por conta disso. Porque quer começar sozinha, quer ser dona do seu próprio negócio e tá ótimo, tem que ser assim mesmo quando você deseja algo.
Só que acaba não tendo apoio, não procura ter uma rede de apoio, que nem a gente está no Mastermind. Então, querendo ou não, a gente tem uma rede de Exato. apoio, né? Então, isso faz toda a diferença. E aí, a gente acaba trabalhando muito para você. Boa noite, Sônia. Boa noite. Ai, a Sônia. A Sônia é uma fofa. A Sônia eu adoro. Então, e a gente acaba trabalhando muito e cansando muito, e aí você precisa ter um resultado, né? Acaba que você quer ter o mesmo resultado que você tinha, por exemplo, na CLT, que você tem um salário fixo, uma demanda ali fixa também. Então, assim, é uma construção quando você começa a empreender. Um dia por vez. É sempre assim, um dia por Sim. vez, em tudo, mas principalmente quando você começa a empreender. Porque quais são os desafios emocionais que a gente, como empreendedora, enfrenta? Muito cansaço, a mente cansada, inquieta, cheia de mil e uma ideia, mil e um planos. Aí gera ansiedade. Aí você acaba juntando um monte de coisas para fazer. Por mais que você tenha uma agenda, eu gosto muito da agendinha ali para ir programando o que você vai precisar fazer. Mas mesmo assim, aí você coloca muita coisa ali naquela agenda, você não consegue cumprir. E aí Não. você começa a ficar desanimada, né? Tentando ser uma super humana, uma super mulher maravilha, né? Como algumas das meninas já falaram a respeito disso. Esquece que nós somos apenas humanas. Vai precisar de dedicação total? Vai. Vai precisar que você se desafie? Vai, né? Vai precisar que você tenha ideias, que você busque técnicas de treinamento para você desenvolver melhor seu negócio? Vai. Só que a gente não pode esquecer que mais do que isso é o nosso autoconhecimento e a nossa gestão emocional. E a gente esquece muito disso quando a gente está na correria, quando você vai saber me falar, porque como você trabalha com campanhas também, né? Eu vejo você É, fazendo as suas lives, as suas campanhas das joias. Então, tem aquele momento que vai ter uma demanda maior. Então, quando você chega nessa época, seu emocional, eu falo que o nervosismo, a ansiedade, quando é um lançamento, é em algo novo ali, pontual, é algo normal. O que não é normal é você ficar sem dormir por conta dessa ansiedade, ela ser constante. E você não parar para é, descansar, né? Para abastecer, para colocar o combustível. Um carro, é, você vai precisar parar para abastecer ele. E o corpo humano, exatamente. Eu até trouxe, não sei se você lembra, mês passado, na nossa aula de Mastermind, que eu falei, meninas, eu tô tendo um problema sério para dormir, não tava conseguindo dormir, à noite acordava várias vezes. Aliás, estou indo investigar, marquei já consulta médica, estou fazendo alguns exames, porque realmente, né, Janete, a gente quer dar conta de tudo, mas tem uma hora, teve um final de semana que eu precisei, tipo, desligar, eu estava me sentindo muito cansada, e é exatamente isso que você está falando, porque a gente acaba pensando no nosso negócio, né, na minha filha, no meu caso eu tenho a minha filha, eu tenho a minha casa, eu tenho meus pais, eu tenho mil coisas, e a gente? Né? sim, Cadê o tempinho que a gente precisa, né, para dar aquela, né, ter um tempo de qualidade para nós, cuidar da gente, né, como é que fala? Merecimento, né? Nossa, eu trabalhei tanto essa semana, o que que eu vou fazer para compensar? Qual vai ser o meu merecimento? Como que tá, né, essa questão, né? então, e aí você coloca uma régua muito alta, né? E aí, você falou isso do cansaço, mas, tipo, há 2 meses atrás eu também estava hiper cansada. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Muito cansada e eu não estava fazendo pausas também, eu estava indo direto, uma demanda, assim, muito grande. E aí, como você falou, é casa, é marido, é empresa, no meu caso, é 2 empresas, entendeu? E aí eu fiquei assim, gente, qual é o tempo que eu olho para mim, né? E aí eu falo assim, não, mas eu estou olhando para mim, né? Qual que é o momento que eu escolho para olhar para mim? Eu utilizo a corrida. Eu gosto muito de correr. Então, quando eu corro, eu relaxo minha mente, meu corpo. Só que eu estava precisando algo a mais. Eu precisava parar um dia e falar assim, hoje não vou fazer nada. Mas não é só parar e não fazer nada. Porque às vezes você para e você tem as demandas, você tem compromisso, você tem que cuidar daquele compromisso, agendar para que naquele dia, né, você ficar livre. Então eu falo que existem momentos, principalmente quando você é empreendedor ou você trabalha ali com os clientes, você tem uma agenda a cumprir,
que se você adoecer de repente, você vai parar a agenda, não vai? Porque quando Vai. você está nos sintomas, Exatamente. você não para. Quando você está Sim. sentindo os sintomas, que É. seu corpo está falando assim, querida, cheguei, é hora de fazer uma pausa. Para aí. Para! E aí Para que você aí. fala, você fala assim, calma aí, eu já vou. Quando aquela vontade, quando dá vontade de ir no banheiro, e você fala assim, peraí, que eu só vou terminar de resolver esse negócio, já vou no banheiro. E aí, depois de um mês, você está lá com uma infecção de urina. Porque você não parou para Exato. ir no banheiro, você não parou nem para beber água, né? E não parou para olhar para você. O seu corpo e a sua mente dá sinais o tempo todo. Então, ansiedade, quando você também vê que você tem muita demanda e não está dando conta, ou quando você está dentro de uma situação e você fala assim, ah, vou deixar isso para depois. Você vai postergando coisas que você tem que tomar decisões, que você fala, ah, ali eu vou precisar, vai causar um estresse aqui, vou deixar para depois. Você vai postergando, vai procrastinando, aí você vai lidar com aquilo só quando não tem mais jeito, que é o caso quando a gente não olha para a nossa saúde emocional. Afeta o É nosso isso mesmo. corpo, primeiro. Mas ele manda sinais, dói a sua cabeça, dói as suas costas, dói tudo. E aí você vai lá, muita gente toma um analgésico. Aqui eu falo assim, meu marido fala assim, ai, minha cabeça está doendo. Eu falei, você já tomou água? Aí fala, tudo você pede pra gente tomar água. Eu falei, toma água e daqui a pouco a gente conversa. Aí ele fica de boa. Aí eu falei, e a dor de cabeça? Ele, hã? Eu falei assim, tá vendo? Era falta de Até água. esqueceu. Até esqueceu. Era falta de água. Parou de doer, esqueceu, né? Então, assim, a gente vai estar lembrando daquilo que está incomodando. Então, deu sinais, você está prestando atenção naquilo, é porque você não está prestando atenção em você. Nesse momento, é hora de você olhar para a pessoa que você é. Por isso é importante a gente voltar a esse olhar para dentro de quem nós somos. Podemos fazer o que quisermos, podemos até ficar um mês sem fazer uma pausa, desde que isso seja algo programado e você olhe para você. Tá dormindo bem à noite? Ok, continua. Tô tendo dificuldade de dormir? Olhe com atenção. Por que você não está dormindo? Qual é o seu pensamento que está deixando você preocupada? Você vai resolver, eu sempre falo para as minhas clientes aqui, você vai resolver isso que você fica pensando a noite inteira quando você está na sua cama? Não, vou poder só resolver no outro dia. Então, deixa de lado, pega no outro dia. Já fala assim para sua mente, assim, ó, amanhã eu cuido disso. Se surgir outro assunto, você fala, amanhã eu cuido disso. Ah, mas eu vou continuar pensando. Se você fizer isso, né, aos pouquinhos, você vai conseguir ir É, dormindo. Você não dorme, porque daí você vai você dar um deixa um comando, problema ali e fala assim, né? ah, mas aí eu tenho o médico que eu preciso postergar o horário, porque eu vou ter um compromisso no mesmo dia. Você vai poder resolver à noite? Não, então amanhã eu resolvo. Né? Marca, né? Sim, Marca. No outro dia você sim. resolve. Aí o que acontece? Aí você fica pensando lá na frente e aí fica nesse ciclo vicioso à noite. Por isso que a pessoa não dorme. Você leva as preocupações que você tem à noite para a cama. Se é uma dor, você vai tomar um analgésico, mas você vai ter que prestar atenção naquela dor. Né? Então, o que acontece? Se você não olha para você, ele vai dando sinais o tempo todo, até que uma hora ele fala assim, ela não me escuta, eu vou ter que, ó, dar um Prender choque, ela aqui. dar um É. choque. Já aconteceu comigo, eu já fiquei com estresse assim muito prolongado, era faculdade, era esse trabalho, né, louco, que eu falo, de dose dupla, né? Eu ainda fazia trabalho na igreja, né? Então, assim, quando eu terminei a faculdade, que eu comecei no mês de folga, que eu falo assim, terminei a faculdade, começou janeiro, fevereiro, meu corpo deu sinais. Ele deu naquele momento? Não, ele já estava dando. Eu comecei a sentir fisgadas na cabeça, fui fazer exame, o médico falou para mim assim, você não tem nada, é estresse. Não deu. Fiz exames, ele falou, você precisa descansar a mente. Eu olhei para ele e falei assim, tá, doutor, mas como que eu faço para descansar a mente? Porque o corpo, eu paro de fazer tal função, descanso. E a minha mente, como eu descanso? Ele falou, você tem mãe que mora perto? Vó, uma amiga, um parque perto da sua casa, larga tudo e vai dar uma volta. Vai falar de coisa que não tem nada a ver. Isso foi lá em 2012. E aí eu ficava assim, nossa, eu realmente preciso olhar para isso. Então foi aí que eu comecei.
quando foi em 2020, no final do ano, eu comecei a fazer uma formação em gestão emocional. E eu fui entendendo que muita coisa que eu já fazia na estética, que eu já sentia falta com as clientes, eu fui aprendendo ali que tinha como a gente estar gerenciando isso, exatamente, tendo esse autoconhecimento e mais do que isso, olhando para você. Naquele momento, a gente costuma olhar muito para o outro, Sim. né? Você precisa olhar para você, né? Se você olhar para você, cuidar de você, quando você volta a esse olhar, você está cansada, mas você tem a sua filha, né? Os seus pais. Se você não olha para Sim. você, aí se dá algum problema com você, quem que vai cuidar da sua filha e dos seus pais? Então, primeiro você tem que voltar esse olhar para você. Então, eu falo assim, quando você está dentro de uma rotina muito estressante, muito corrida, que não tem como, né? Aí tá aquele momento que a gente vai prestar atenção e falar assim, da hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar, que momento é que eu exerço a minha autopresença? Eu falo que eu comecei a construir o meu método da Mulher Magnífica vindo desse pensamento, unindo a gestão emocional, né, com a nossa rotina, com tudo que a gente já faz e trazendo isso muito para você voltar esse olhar para você, porque aqui na clínica a gente cuida do externo, né? Mas para mim cuidar da minha gestão emocional, as minhas clientes que é só do online, eu falo assim, ó, e não é daqui de perto, você precisa procurar uma clínica para fazer massagem relaxante ou drenagem, porque isso faz toda a diferença. Ai, não É consigo ter um muito horário na bom. minha semana para fazer isso. Quando você vai tomar banho, toma banho exercendo a autopresença, sinta a água caindo no seu corpo. Nesse momento, converse com você. Quando passa o sabonete, faça carinho em você, não simplesmente passa sabonete. A gente necessita do Nossa, toque. E a gente eu só acho passa. que a gente tá. Então, eu acho que a gente tá tão automático que entra, toma banho e nem percebeu se passou ou não o sabonete, não é? Não é Sim, assim? Porque a gente sim, tá tão no automático. sim. Vai lavar o cabelo, né? Vai fazendo a massagem ali, vai fazendo o rosto, entendeu? Vai sentindo você ali no banho, pedindo para todas as impurezas serem retiradas, todo o seu cansaço, que aquela água equilibre o seu corpo, né? Então, assim, se você dentro da sua rotina para tomar banho, você vai parar uma hora para tomar banho. Todo dia, não vai? Vai, Sim, né? é. Então, Tem que nesse tomar momento, banho. não existe nada mais poderoso. Quando você não tem tempo, quando você começa a exercer essa autopresença, você vai notar a diferença logo de cara, é uma construção dia a dia. Então, essa é uma das dicas que eu deixo aqui, entendeu? Para quem é Excelente empreendedora, dica. não tem tempo para nada, pensa no seu banho. Um banho. Ah, mas eu tenho um monte de criança, esse fez da cliente. Ah, mas a minha criança tá ali. Eu falei, coloca ela ali junto, entendeu? Faça aquele momento ali, você com ela. Por quê? É 5 minutinhos que você vai estar ali exercendo autopresença. A gente tem que estar presente na onde o seu corpo está. A sua mente tem que estar ali no mesmo lugar. Então, o nosso desafio hoje é estar presente na onde o nosso corpo se encontra, né? Então, quando você levanta de manhã, faz a sua oração, você abrir seus olhos, agradecer pelo presente maravilhoso que Deus nos dá, que é o dia de hoje, né? Quando amanhecer, é hoje novamente, né? Então, você vai Sim, agradecer sempre pelo dia de hoje, pela oportunidade. Estou passando pelo momento ruim? Obrigado pela força no dia de hoje. Estou passando por um momento bom? Obrigada pelo dia maravilhoso de hoje. Né? Então, eu sempre costumo dizer que todos os dias a gente recebe bênçãos. Toda alegria, toda coisa boa é uma bênção. Mas se acontece alguma coisa ruim, é aprendizado. Né? E todo aprendizado é bênção. Né? Então, a gente recebe exatamente. bênçãos todos os dias. Então, qual o aprendizado que você leva de algo que não está bom? É uma doença, por Não, e exemplo, né? Eu é, tenho clientes que têm casos assim de doenças. Então, tá cuidando de uma pessoa doente o tempo todo, né? Como que você vai cuidar do emocional dessa pessoa, né? É no banho, é exercendo essa autopresença no banho, porque depois você não vai ter esse tempo. Você precisa estar ali inteiro para cuidar da outra pessoa. Aí você trabalha fora e ainda cuida de alguém, né? Então, é sempre no banho. Quando acordar,
na hora da sua oração, né? E sempre que possível, eu falo assim, se possível, né? Na respiração. E Respira. convidando para a autopresença. Eu falo que a gente respira o tempo todo e não percebe, né? Então, exerça isso, né? Então, isso são alguns passos. Isso vai resolver? Vai melhorar, né? Mas aí você precisa voltar esse olhar para você, prestar atenção naquilo que você está sentindo. Tudo aquilo que é em excesso, a gente precisa estar olhando, porque é aquilo que nos faz sofrer, né? Então, tá fazendo você sofrer? Olhe com atenção, né? O seu corpo dá sinais, né? Nosso emocional dá sinais. Não é É isso, Dri? verdade. E assim, né, Janete, quanto mais você foca no problema, ele pior fica. Sim, A partir do momento que você tem a consciência de que, né, como eles falam, né, se você reclamar, você está clamando por mais daquilo. sim. E a partir do momento que você é grata, né, e você entende que você tem que passar por aquilo, mas é com gratidão, só em pensar que a gente está vivo, olha a dádiva, né? Então, os problemas eles se tornam menores. O que você não pode deixar ele tomar conta. Todos teremos problema. Não existe ninguém. A gente até falou numa live, acho que foi com uma das meninas. Eu falei assim: como que é o coração? Como é que é o batimento? Sobe e desce. Sobe e desce. Ninguém está na linha reta, porque se tiver, Morreu. não tem vida. Morreu. Né? Então é altos e baixos, e sobe e desce. Só a gente só tem que saber lidar com isso, né? Para não É, não, para que a situação não tem piore, que né? olhar, na verdade, né? Você precisa olhar para você, não é nem para o outro. Você vai conviver com o outro? Sim. Mas o primeiro olhar sempre tem que ser para a pessoa que você é. Você está trabalhando? Qual que é a sua meta dentro do seu trabalho? Né? A família tem que vir antes do trabalho? Deus tem que vir antes do trabalho? Só que você é a personagem principal. Se não existir você, não vai existir os outros para você. Então você precisa, Exato. sim, olhar para você. Eu trago isso até no meu livro, né? Que eu escrevi em coautoria com a Dani, né? A gente é em 15 escritoras, né? E aí eu tenho uma parte que eu menciono exatamente esse capítulo do mandamento, né? Dos mandamentos lá de Deus, né? Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele não pediu para você amar o próximo Assim mesmo. mais. Então, assim, quando a gente não olha para a gente está amando o outro próximo, achando que está amando o outro como a gente mesmo, né? Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Se eu não me amo, como que eu Exatamente. vou dar para o outro? Então eu dou algo que não é amor, é atenção, é um apego, mas não é amor, Não é né? Então a gente amor. precisa olhar muito para isso, né? E qual que é o nome do livro, Janete? Reinatas. Transformadas Transformadas para para reinar? reinar. Transformadas para reinar. Tem um Ah, link lá do então e-book, né? depois. Tem um link na minha bio, né? Então vamos colocar aqui. Então, o livro de coautoria, né? Isso, Transformadas para reinar, tem um link lá na minha bio, né? E aí já vem mais 3 livros aí. Porque lá só foi Ai, que legal. O meu tá? também, vai sair do papel também, coautoria também. Então, vai ter o coautoria junto com a Ana, né? Aí tem o coautoria do Desafio de Ser Você. Eu não sei se a Silvia tá aqui ainda. Silvia tá aí ainda? Não sei se a Silvia Ai, tá aqui não ainda. sei. Mas a Silvia é uma das pessoas que está nesse Desafio de Ser Você, né? Que também é um quadro, né? Do Espaço Sensação, que eu trago dentro da gestão emocional, né? Contando sobre os desafios de ser quem você é, desafios que você enfrenta no seu dia a dia, tanto nessa questão, né, de como você começou, das coisas que você superou, a caminhada que você fez, aquilo que pode ser usado de exemplo, né? Eu falo que a gente não precisa errar para a gente aprender, a gente pode se inspirar na história do outro, naquilo que o outro tem para dividir com a Exatamente. gente. A gente já percorreu um caminho, então quem está vindo depois, ele não precisa cometer os mesmos erros, ele já pode encurtar e ser mais rápido rolando ali junto com você, se inspirando, né? Então, isso também é a Exato. questão que a gente traz dentro do Mastermind, né? A gente encurta o nosso caminho quando a gente É, anda com pessoas que já estão um pouco à frente,
que a gente, que Que a já gente vai conseguir se passaram, né, inspirar. pelos... Já passou por Isso, problemas. que já passaram por algum problema e fala como eles fizeram para resolver, né? Que às vezes, quando a gente está lendo aquele turbilhão, a gente não consegue ver, né, o que está acontecendo. A gente não consegue. E aí, a partir do momento que você escuta o que aconteceu com alguém, e aí você vê o que aquela pessoa faz, gente, aquilo abre assim, né? Muito. Abre várias oportunidades, várias ideias, né? Sim, demais. E aí teve até uma live que eu marquei com uma outra profissional, que ela é massoterapeuta lá de Brasília. E ela trabalha com cuidados paliativos. Nesse dia que a gente estava fazendo a live, eu estava fazendo lá do escritório. Hoje eu tô aqui da clínica, né? Eu estava lá do escritório. E a internet estava meio oscilando, então, tipo, eu estava vendo ela estava me vendo, mas as pessoas não estavam me vendo. Ficava aquele borrão, assim, hora vinha, hora ia, mas estavam vendo ela. Eu fiquei assim, não, mas eu não vou deixar a live salva, não vou excluir nem nada. Depois, quando eu fui assistir, deixei a live salva. Quando foi no outro dia, uma cliente minha passou mensagem para mim e falou assim: olha, eu não consegui assistir a live ao vivo, assisti ela gravada, mas fez total diferença para mim, porque ela vive na dor, ela tem um problema, eu falo que é muito desafiante, ela enfrenta um tumor, né, na cabeça, e ela já fez uma cirurgia e ela tem dores constantes. E ela falou assim: eu escutar uma profissional que estava falando que ela tinha dores constantes e ela foi curada daquilo e hoje ela ajuda a curar outras pessoas através da massagem, da massoterapia em paciente oncológico, que também é preconceito dentro da estética, contraindicação, tem a contraindicação parcial e a contraindicação total. E assim, quem tem pacientes oncológicos é contraindicação total. Então ela foi assim, contra tudo isso, porque ela falou que ela recebeu massagem quando ela passou por procedimentos e isso melhorou muito a vida dela. Então, assim, dentro dos congressos de estética, a gente já tem profissionais, né, que falaram, por que não, se a Falando, massagem ela cura, por que quem tem oncologia e passa por essas dores não pode estar recebendo também e amenizar as dores? Aí, no caso, sim, essa live, ela assistiu e falou, se ela enfrentou essa dor, eu também posso passar por essa dor também. Ficar tão alegre e bonita como ela fazendo uma live também. Aí eu falei, tá vendo? A mensagem foi passada, né? Então a dor chegou, que uma pessoa né? passou serve para aquela outra pessoa que está passando no momento da dor, olhar para aquela pessoa e falar, não, eu já passei por isso. Vai passar, vai passar. Tá sendo desafiante Sim, agora, você tá quase morrendo nesse momento de dor, controlado com remédio forte, mas vai passar, né? Pessoas já olha só, trilharam né? esse caminho, já passou por isso, né? Olha Então é muito que legal isso. testemunho, né, Janete? Muito. Isso porque você e uma outra pessoa resolveram fazer uma live e ajudou esta pessoa. Agora, quantas outras será que já não foram ajudadas, né? E vocês nem E a sabem. gente nem Igual sabe. aqui, né? A gente está fazendo essa live, ela vai ficar gravada. Se as pessoas quiserem, né, ouvir, vai tirar algum ensinamento, alguma Sim, coisa aqui que a gente esteja passando, né? sim, E a intenção é realmente essa troca, né? sim. De Principalmente para quem está experiências, começando a empreender, né, Dri? Você começou a empreender, ou empreender. quem quer, né, ou Sim, vai empreender. Então, assim, isso aqui, gente, é uma troca de experiência mesmo. É a gente contar o que aconteceu, o que acontece, porque muitas coisas a gente acaba trazendo, que é coisas do nosso dia a dia, sim, né? Então, isso é muito enriquecedor, né? E a gente poder ajudar e compartilhar. E sim. assim, Janete, eu tenho pessoas próximas que tiveram câncer, que tinha, sabe, espalhado no corpo, e a pessoa está viva hoje. Escreveu um livro, aliás, contando sobre esse episódio na vida dela, entendeu? Então, assim, e tudo tem a ver com o que você acredita. Sim. Se você acredita em Deus e que você não deixa o seu subconsciente te dominar, pensando, não vai ter mais jeito, não vai resolver. Gente, não deixe, não deixe. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela pode ser também um sabotador, Sim, né? a gente tem muitos Então, em sabotadores, primeiro né? lugar, Dentro da gestão emocional, a gente fala muito sobre isso.
Porque a gente acha que somos nós, a gente se culpa. Eu falo assim, o excesso de crítica, eu sempre falo, a gente anda com um chicotinho assim, ó, quando crítica ataca, a gente está lá nos chicoteando. Então, nesse momento, é sempre é um desafio, sempre que você está passando por algum problema, exatamente fazer isso, fazer essa pausa, olhar para você, sem julgamento. Olhar e falar assim, nossa, deu errado aqui, mas eu tenho plena confiança que Deus está comigo nesse projeto e é no tempo de Deus, né? A gente sempre fala, acalme seu coração. A gente quer ter pressa para quê? Mas a gente tem pressa, a gente tem ansiedade de dar certo logo. E aí, boa noite, Sofia. E aí, a gente tem essa ansiedade por conta disso, a gente quer que dê certo logo, e a gente não olha para nós. Às vezes, Deus só está esperando Exato. nosso coração ajustar nosso time com o dele. Só isso. É isso E a gente mesmo. não ajusta Só nosso isso. time. Quando você fica lá para frente ou fica lá para trás, né? Você tem que estar aqui, ó, presente, exercer a sua autopresença, olhar para você, olhar. Se você é uma empreendedora, você está empreendendo para ajudar pessoas e para ajudar, né? A gente fala assim, a gente empreende para ajudar pessoas, mas também para ajudar nós que estamos ali empreendendo, né? A gente está construindo um negócio Exato. porque a gente vai pagar as nossas contas, né? Oi, Dani. A gente vai pagar as Adorei. nossas contas, mas a gente, através do nosso trabalho, né, através daquele nosso dom, a gente também vai estar proporcionando algo para a vida de outra pessoa. Por exemplo, as minhas clientes que chegam até mim, tanto na gestão emocional como dentro da estética, para mim, elas têm que sair em paz, relaxadas, melhor, né? Esquecer do dia estressante do trabalho e sentir aquele relaxamento no corpo. Que nem aqui, eu falei, vou atrasar 5 minutos, né, Dri? Eu tava com a cliente aqui e ela não queria ir embora. Eu Sim. falei assim, menina, eu tenho live 8 horas. Aí ela, meu Deus, e que hora agora? Eu falei assim, 19h59. Ai, Aí ela falou assim, já tô indo, porque ela queria ficar aqui, relaxada, tal. E aí eu falei assim para ela assim, então é isso que eu gosto, você vende joias, a gente coloca uma joia, a gente se sente bem, bela, bonita, a gente se produz. Então assim, a gente também exercer esse nosso automerecimento, né? Se a gente procurar dentro da nossa semana separar um dia para fazer uma pausa, para cuidar da pessoa que nós exato. somos, mas principalmente das nossas emoções, prestar atenção naquilo que a gente está sentindo. Eu sempre falo assim, nunca é sobre o outro, sempre é sobre mim. Então, se eu olho para alguém e aquela pessoa me incomoda, não é ela. O que é que existe dentro de mim que me incomodou? Por que, que eu não estou gostando de tal atitude da pessoa? Então, eu tenho que voltar a olhar, não é para outra pessoa, é para mim. Tipo assim, ai, não fui com a cara daquela pessoa. Por quê? Por quê, Por né? quê? O que te incomoda? É em você que você tem que olhar, não na outra pessoa, né? Então, isso eu falo que eu tenho aprendido muito. Algumas falam assim, ah, você é muito madura. Eu não tenho essa maturidade. Eu falei, é aprendizado e treino. Você vai aprendendo a olhar para você e a olhar para o outro, principalmente, sem julgamento. A gente nunca sabe, né? Como que é a grama do outro. De longe parece mais verde, mas é de longe, né? E a gente Mas é de longe. precisa parar de ficar querendo que o nosso bastidor seja igual ao palco do outro. É Não é, diferente. né? Somos pessoas únicas, temos nossos próprios desafios. E aí é que está fazendo. É desafiante fazer a gestão das emoções. Eu tenho algumas clientes que passam pela sessão da clareza, que a gente traz ali, ó, é isso, isso, isso. E elas somem. Aparece depois e fala assim, menina, eu fiquei pensando naquilo, fiquei, gente, é aquilo mesmo. E aí eu fiquei, como que eu lido com isso? Eu falei, então, eu tô aqui para te ajudar, né? E aí é muito isso, né? Maravilhoso. De você voltar mesmo esse olhar para você. Tá começando a empreender, vai ser desafiante? Vai, mas presta atenção que apesar de a gente ter pressa que dê certo, só vai dar certo se você conseguir olhar para você, para a pessoa extraordinária que você é, para a pessoa única que você é, porque você vai conseguir colocar seu DNA no seu negócio, vai conseguir falar e as pessoas falar assim, nossa, aquela joia ali, ó, é da Tri. Olha, quem fala desse jeito é a Janete. Nossa, Exato. você
vai colocar a sua marca, né? É sempre o DNA mesmo, de você tá sempre produzindo, sendo melhor para você, automaticamente você vai ser melhor para o outro. Porque as pessoas que Vai passar o precisam melhor para o se outro. conectar com você, elas vão se conectar através da sua história, através da sua experiência, daquilo que você traz, né? Então, quando eu lembrar de empreendedorismo, eu vou lembrar de quem? Desse movimento que a Adri está fazendo aqui, né? Trazendo diversos profissionais do empreendedorismo, cada um dentro da sua área, falando sobre os desafios, mas mais do Falando. que isso, mostrando que vale a pena você continuar. Sim, e o mais interessante, tem pessoas que às vezes querem empreender, mas não sabem o que querem fazer, né? Não tem ideia. Então, essa é uma oportunidade de a gente estar mostrando vários profissionais de várias áreas e vão vir muito mais, né? E olha só, Janete, ela é contadora, esteticista, escritora, mentora, posso dizer que mentora Sim, também, sou né, mentora Janete? também. Sou Então, olha mentora. só, gente, E aí, né? mas foi uma Então, construção, né? Eu estava lembrando outro dia lá com a minha assistente, né? Eu falei assim, quando eu era criança, eu queria muito ser muitas coisas. Eu vivia no mundo da imaginação, pegava o microfone assim e eu vivia naquele mundo. Eu era criança e eu sonhava, então eu falo assim, a gente cresce, às vezes esquece de continuar sonhando, né? Então as nossas metas, os nossos objetivos, eles existem primeiro na nossa imaginação, na nossa mente, né? Então a exato. gente vai precisar visualizar eles primeiro. Você quer empreender, tá na CLT, tem um sonho de sair, visualiza. Pede para Deus falar assim, Senhor, me mostra onde que eu consigo colocar a minha marca, no que eu posso contribuir e da mesma forma ser remunerada para isso. Porque empreender é você ser remunerada para isso também. É exercer, né? E você ter um retorno. Exercer com amor aquilo que você faz, né? E, e eu falo que o reconhecimento vem depois, mas primeiro você se doa, Vem primeiro você faz depois. com amor, né? E aí depois uma coisa leva a outra. Exatamente. Bom, Janete, olha, eu só tenho que te agradecer. Olha só, né? Tantos assuntos aqui que acabou puxando. E olha só, né? Como a gente pode aprender. Oi, Eli, boa noite. E, assim, maravilhoso esse nosso bate-papo aqui. Adorei. Gratidão pelo seu tempo, por estar Gente, ó, meu aqui marido falando entrou aqui, conosco. hein? Ó. É a nossa live vai ficar gravada, é como ela falou. Alguém pode se interessar por algum dos assuntos que a gente está trazendo aqui, pode estar procurando a Janete, pode estar me procurando, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, né? Pode chamar lá no nosso direct, né? Que a gente vai atender. Sim. Eu agradeço imensamente. Muito obrigado. A Leide, lindas, quanto aprendizado, Ai, gratidão, obrigada. gratidão, Leide. Janete, Eu que obrigada. agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra, né, poder dividir esse espaço com você, né? E eu sempre gosto de falar, né, no nosso momento agora, vai ficar gravado para quem vai estar assistindo também no momento agora, né? Então, assim, foi uma honra estar aqui compartilhando esse momento, né, chamado vida com cada uma que teve aqui, com cada pessoa. E obrigado pela oportunidade, Dri. Obrigada, meninas. Meninas que participaram aqui, gratidão. Uma excelente Obrigada. noite. Que Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Tchau.